Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e sejam bem-vindos ao canal GATUF. Hoje nós vamos falar sobre considerações sobre a formação e a prática em avaliação psicológica no Brasil, tá? Então hoje nós vamos fazer uma discussão, ver como é que está o cenário político da nossa área da avaliação psicológica, né? Então, esse foi um artigo publicado na revista Trends in Psychology, na Temas em Psicologia, 2016, tá? Então, é um artigo um pouco antiguinho, assim, apesar de que é um artigo que envelheceu bem, a discussão que a gente tinha em 2016 não é muito diferente da de hoje, né? Então, tá aqui a referência para vocês acessarem o artigo na íntegra. Vou deixar na descrição do vídeo. Uh, isso aqui só para vocês verem, esse aqui é a Julie, tá? Essa aqui do meio, tá? Assim, esse aqui sou eu, e esse aqui é o Bruno Damasio, que o Bruno Damasio até tem uma live que a gente fez junto aqui no canal, ele também tem um canal dele sobre o psicometria online, tá? E a Julie é a esposa do Bruno, enfim, tem mais gente na foto, mas como é um artigo da Julie, eu só quis botar eu, a Julie, e também não ia cortar o marido dela, né? Também que é meu amigo, né? Então era a foto que eu tinha com a Julie, assim, né? Esse aqui é o resumo do artigo, assim, também para quem tiver interesse. Eu não vou ler esse resumo com vocês, mas se você quiser ler o resumo, você pode pausar o vídeo para ler o resumo na íntegra, assim, mas não é a minha ideia ler o resumo, acho que vai incomodar a minha prestigiosa audiência, que são vocês. Mas vamos falar então desse artigo, vamos falar dessas discussões e eu também vou colocar minhas opiniões sempre que achar pertinente aqui nesse texto da Julie. A avaliação psicológica é definida pelo Conselho Federal de Psicologia, que é o CFP, com processo técnico-científico de coleta de dados, estudos, interpretação, informações a respeito de fenômenos psicológicos que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, tá? Então, eu acho que é uma frase que tem que ser lida, porque fala o que é avaliação psicológica, tá? Eu quero destacar nessa questão de avaliação psicológica a questão do processo técnico-científico. Nós estamos mexendo com ciência, tá? Então, isso é uma coisa para falar, coletar os dados de uma maneira científica. E a outra parte que eu queria destacar é que nós estamos avaliando fenômenos psicológicos, tá? Então, esse é o nosso objeto de estudo da avaliação psicológica, são quaisquer fenômenos psicológicos que a gente avalie de uma maneira técnico-científica, assim, colete esses dados de uma maneira técnico-científica, a gente está fazendo avaliação psicológica, tá? Avaliação psicológica é diferente de testagem psicológica. Essa é uma discussão que é introdutória, sempre se ensina isso, sempre parece que a primeira aula de qualquer curso de avaliação psicológica é isso, ó, avaliação psicológica é diferente de testagem, né? E é um mantra aqui que se repete na área e mesmo com esse mantra o povo continua fazendo essa mistureba, assim, é incrível isso, né? Mesmo com tanta gente repetindo a mesma coisa, o povo se atrapalha. Avaliação psicológica é diferente de testagem psicológica, tá? Ou seja, a testagem psicológica é uma parte da avaliação psicológica. A gente tem o amplo, uma parte desse amplo é a testagem psicológica, tá? Mas eu posso avaliar principalmente com entrevistas e observações, são as principais outras técnicas, né? Mas qualquer técnica que eu faça que esteja avaliando psicologicamente, isso é uma avaliação psicológica e não precisa ser necessariamente testes, tá? Mas o que acontece também? Sempre se fala isso, mas não se fala a segunda parte. Testes são o procedimento mais científico que existe, assim, tipo, você não vai, avaliação psicológica tem outros meios, assim. Não, mas testes, eu diria que são os melhores meios, tá? Testes são científicos, são rápidos, a gente chega num diagnóstico de uma maneira rápida, com uma cientificidade, é a técnica que tem mais estudo, mais embasamento científico, então sempre que possível, dê preferência para o uso de testes na hora de fazer diagnóstico, tá? Um paralelo que eu sempre faço, é a mesma coisa que tu ir no médico lá, assim, quebrei meu braço.
O médico vai lá te observar, assim, enfaixa o braço, assim. Tá, doutor, mas tu não vai fazer nenhum raio-x aqui? Não, tá com um cara que tem que enfaixar isso aqui, tá? Ou seja, o que ele fez? Ele colocou observação médica, entrevista médica na frente do procedimento científico da profissão dele. Um profissional faz isso, tá meio estranho, assim, né? Eu desconfio desse cara aqui, né? Só desconfio, eu não vou falar nada dos médicos aqui, mas eu só desconfio de um cara desse, tá? E psicólogo que prescinde de teste psicológico é a mesma coisa. É bom usar os testes e não vir com esse papinho assim, mas a avaliação psicológica tem outras coisas, assim. Concordo e a gente deve usar outras coisas, também tá errado o médico que só tira o raio-x e não olha para a cara do paciente e chega no diagnóstico e já sai fazendo intervenção, já sai dizendo o que tem que fazer, né? Então isso também não é legal, assim. Tem que ser um negócio completo, assim, né? Tem que ser o melhor. Mas o pulo do gato, assim, o padrão ouro do negócio é o teste psicológico. No Brasil, a avaliação psicológica vem sendo cada vez mais reconhecida e respeitada como uma importante área da psicologia, assim, é aquela história, todo mundo diz isso, assim, que a avaliação psicológica é muito importante, não sei o que, né? Todo mundo diz isso. Mas, no entanto, os problemas concernentes à prática ainda são uma realidade, assim. Todo mundo diz isso, mas marginaliza quem trabalha na área, né? Então esse é o problema, assim, fazer o discurso é uma barbada, mas o difícil é essa questão de fato tratar a avaliação psicológica como uma área importante. Esses problemas referem-se em grande parte à formação desqualificada, tá? Então a gente tem uma formação que é desqualificada e, consequentemente, ao despreparo técnico e teórico dos psicólogos que atuam na área. Então, parece que eu li com uma voz meio mansa isso aqui, mas olha a gravidade, olha a gravidade que a Júlia está falando e que eu concordo com ela, que a gente tem uma formação desqualificada. Assim. A pessoa sai da graduação e não tem preparo para fazer avaliação psicológica. Isso é a realidade, né? E viram profissionais que não têm preparo técnico e teórico. Tá? Preparo técnico e teórico. Então isso é a realidade da nossa área, assim. E a gente quer ser uma profissão de despreparados, assim. Tipo, eu não quero, assim, então tem que estudar, assim, para não ser despreparado, a gente tem que estudar mais, né? Bem mais, assim, não é um pouquinho mais, é muito mais, assim. Porque a avaliação psicológica depende de vários conhecimentos técnicos, né, para exercer a área, né? E aí os psicólogos não têm, né, esse preparo. O objetivo do texto da Júlia foi apresentar reflexões sobre a prática, formação e avaliação psicológica nos cursos de graduação em psicologia do Brasil. Então esse é o objetivo desse texto, é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Então iniciamos pelo nosso contexto da avaliação psicológica, né? Ao longo de décadas, psicólogos profissionais de outras áreas e a sociedade em geral vem identificando uma série de problemas na prática da avaliação psicológica no contexto brasileiro. Assim, a gente vê, tem um monte de problema, mas a gente está vendo os problemas, né? E esses problemas envolvem desde falhas de postura ética de profissionais, isso aqui eu acho que é o mais grave, que é ética. Claro que a gente tem que estudar, mas a ética tem muito a ver com valores pessoais também, né? Então valor pessoal vem de casa, né? A gente não pode ensinar, assim, qualificação técnica dos profissionais, então isso aqui já é a minha função, é qualificar tecnicamente os profissionais, né? E escassez de instrumentos psicológicos. Escassez de instrumentos psicológicos é um problema bem sério, né? Essa escassez, tá? A gente tem muita falta de instrumento de qualidade, assim, tá? Então a gente está falando de 2016, não mudou muito o cenário até hoje, né? E quando a gente quer aplicar esses instrumentos em algum contexto específico, assim, a gente não tem muito. Assim. Se eu quero avaliar inteligência, eu tenho alguns testes, eu posso escolher entre alguns testes, pegar o que eu acho melhor, personalidade é outro construto importante, mas sei lá, tipo, estresse. Estresse, eu acho, fora as escalas da Marilda Lippe, assim, que é uma pessoa só, eu não sei de outros
Instrumentos até pode ter, mas não é muita coisa, tá? Então faz falta. O objetivo de mudar essa realidade, o CFP vem tornando importantes medidas para qualificar essa prática, tá? Essa é uma parte que eu concordo com o que está escrito aqui, mas eu queria apresentar uma reflexão mais profunda, assim, que eu não gosto muito de... Também tem a ver com a visão política, eu sou um libertário, eu não gosto de intervenção de Estado, né? E o que o Conselho Federal faz é exatamente uma intervenção de Estado, assim, na área da psicologia, assim. Então surge um problema, o Conselho lança uma resolução, uma legislação. Aí essa resolução gerou outro problema, o Conselho tenta resolver com outra resolução, assim. Então, de fato, o CFP tem feito muita coisa pela área, mas eu acho que o problema tem sido o CFP fazer um monte de coisa, assim. Se deixasse a área mais solta, eu acho que seria benéfico, assim, então, mas isso é uma visão pessoal, tá? Assim, outros psicólogos vão achar diferente, com certeza, e eles estão certos, enfim, e eu também estou certo, enfim, então é uma questão de opiniões. Isso aqui é só um exemplo da montanha de resolução. A 02/2003 define regulamento, uso e elaboração, comercialização de testes psicológicos, revoga a resolução 025/2001. Nós estamos na resolução 09 de 2018, isso aqui já foi revogada, enfim, já teve umas revogações aí dessa resolução 02/2003, tá? Mas a resolução 02/2013 ela é muito importante, tá? Por mais que tenham feito outra revogando, ela foi um marco importante na nossa área. A resolução 07 de 2003, do mesmo ano, institui o material de elaboração de documentos escritos produzidos pelos psicólogos, decorrente da prática de avaliação psicológica, também revogando outra resolução, a 17 de 2002, tá? Então também uma resolução que outras áreas não têm, assim, tipo, eu acho que o CFM, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, não diz como é que o médico tem que escrever o laudo dele, até onde eu sei, né? Mas o Conselho tem isso aí, né? Na verdade, assim, o sistema Conselho percebeu que tinha muita gente com processo e coisa, né, de justiça que vai respingar nos conselhos, esses processos por causa de laudos mal feitos. Então, eles baixaram uma resolução que é, tipo, ensinando o psicólogo a fazer laudo, né? Mas, em princípio, não precisava. Laudo e outros documentos escritos, né? A 018/2008, sobre o trabalho de um psicólogo para concessão e registro de porte de arma de fogo, é uma área importante da avaliação psicológica, porque mexe diretamente com a vida humana, né? Então tem uma resolução para isso. Resolução 016 de 2002 dispõe a respeito da carteira de trabalho do psicólogo na avaliação psicológica candidatos a CNH e condutores de veículos automotores, uma resolução específica, então, para a área de trânsito, um dos grandes mercados da psicologia inteira, não só da avaliação psicológica, se mexe com avaliação psicológica nesse mercado de psicologia do trânsito, mas acaba sendo um dos campos de trabalho da psicologia em geral. Assim, tem muita gente, muito psicólogo trabalhando nessa área, porque todo condutor de veículos automotores tem que passar por esse processo. Todo condutor, logo, praticamente todo brasileiro. Assim, poucos brasileiros não tiram a sua CNH. Resolução 01/2002, regulamenta a avaliação psicológica em concursos públicos e processos seletivos. Então, também tem uma resolução para isso. Tá? Então, essas são as principais resoluções. Logo, a 09/2018 não tinha, no tempo que a Júlia escreveu o artigo, né? Por isso que ela não comenta. E aí nós temos mais um avanço importante para a área, que foi nessa resolução, já falando dessa resolução já citada, 02/2003, que foi a criação do SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. O SATEPS, enfim, ele mudou completamente a área, né? Tem a página do SATEPS para vocês visitarem, sateps.cfp.org.br,
tá? Vai ter uma lista dos testes psicológicos favoráveis e favoráveis para o uso. Eles sempre aprimoram essa página, assim, do SATEPS, sempre tem alguma novidade, enfim, tem várias coisas diferentes que acontecem na área. Por exemplo, tem testes que psicólogos podem usar, mas profissionais de outras áreas também podem usar, né? Baseado principalmente numa discussão que o CFP ia perder uma ação na justiça eu acho que é uma pessoa que é fonoaudióloga que fez um teste e ela não podia usar o teste dela mesma, porque era um teste psicológico, mas foi ela que criou o teste, e ela não podia usar o teste, né? Então, para não perder, para não ser a justiça que impõe como é que o CFP faz, o CFP mexeu nisso, mas enfim. Então, eu acho que é uma coisa importante vocês visitarem a página, mais do que eu falar sobre a página, vocês têm que visitar a página do SATEPS para ver, assim. Quem psicólogo trabalha com teste psicológico, isso aí é uma página que vai ser consultada constantemente, é importante até já ter intimidade com a página para quem trabalha nessa área. Tem todo um processo de tramitação, assim, que então envolve pareceres emitidos pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, formada por pesquisadores conselheiros com experiência em produção científica na área de avaliação psicológica. Então existe essa comissão consultiva, né, indicada lá pelo conselho de profissionais de renome na área, de relevância, publicações, etc., uma contribuição científica importante. E eles pegam pareceristas ad hoc, né, para avaliar os testes também. E eu fui muito tempo parecerista ad hoc dessa área, assim, os pareceristas ad hoc, então essa é a parte que eu mais gosto que isso está escrito no documentos do conselho, que o parecerista ad hoc são pessoas de notório saber na área, né? Então, como eu fui parecerista ad hoc, eu tenho um comprovante de que eu tenho notório saber na área, assim, esse é meu comprovante, assim, né? Então, não discutam, assim, réis mortais, porque eu tenho notório saber na área da avaliação psicológica. Mas eu deixei de ser parecerista ad hoc por conta de que tem que pagar, assim. Eu só exerço a docência, então eu não preciso pagar para inscrição no conselho, né? E aí eu não estou a fim de pagar uma anuidade em torno de R$500, um pouco mais. Eu não tenho nem noção, porque faz tempo que eu não estou inscrito no sistema de conselhos, né? Eu só leciono, eu não exerço a profissão, então não preciso estar inscrito em conselhos, né? E aí eu até poderia ser, mas é que é um trabalho que eu ia prestar gratuitamente, voluntariamente, e eu prestava assim para a área andar. E aí isso eu acho legal, assim, eu sou querido, faço um trabalho voluntário, mas pagar para fazer o trabalho voluntário eu já não quero, né? Aí eu larguei fora, assim, mas continuo com notório saber. Eu acho que uma vez com notório saber, sempre com notório saber. Pesquisa, né? Situação da pesquisa. Tem se observado um importante crescimento de publicações brasileiras sobre o tema. Ela citou quantas referências? 3 referências falando desse aumento, né, das produções, né? De fato teve um aumento, assim, eu nunca fico eu sempre leio artigos assim, nessa área teve um aumento na produção, né? Na verdade, a gente aumentou a produção em ciência, em conhecimento, em geral, assim. O número de publicações científicas tende a sempre crescer, assim. Então, não sei se é parâmetro para dizer assim, as publicações nessa área cresceram, assim. As publicações cresceram porque em todas as áreas cresceram, né? Mas então eu não sei o quanto que isso é uma coisa relevante, mas apenas sobre programas de pós-graduação que a gente tem, né, PPGs, a gente tem, citar o exemplo, o programa de pós-graduação da USF, da Universidade de São Francisco, que é CAP 6, eu acho que hoje é 7, assim, eu também não sei, assim, não me lembro das atualizações, mas de qualquer forma um programa muito bom, assim, de avaliação psicológica, e é um programa que é de avaliação psicológica, né? Mas além disso tem outros que têm uma área de avaliação psicológica.
uma linha de pesquisa, enfim, importante, que é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, da PUC de Campinas, e dentre outros. Eu fiquei frustrado não estar no meu, assim, onde eu me graduei, da UNB, que também tem Universidade de Brasília, que tem uma linha de pesquisa importante de avaliação psicológica, enfim, né, sempre vai ter crítica, mas tem que botar tal programa, enfim, tá, enfim, é muito difícil fazer essas listas sem excluir ninguém, né, mas tem o da UNB, tá. Sobre a ANPEP, assim, tá, é a Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Pós-Graduação em Psicologia, eu acho que é isso que significa ANPEP. Em 2014, na cidade de Bento Gonçalves, o encontro teve 5 grupos de trabalho de avaliação psicológica. Então, o ANPEP é um congresso que é aberto só para professores universitários, doutores. Eles às vezes deixam os estudantes de doutorado entrar de gaiato, assim, mas não é a ideia, tá? Assim, então, a ideia é de reunir pesquisadores mesmo, um congresso só de pesquisadores. E tem palestras e tal, mas o grande enfoque da ANPEP, desse congresso, são os grupos de trabalho, que se reúnem pesquisadores importantes de determinadas áreas num grupo de trabalho. E na edição de 2014 foram 5 grupos de trabalho, foi na Universidade de Bento, eu estava lá, a pesquisa em avaliação psicológica foi métodos projetivos no contexto da avaliação psicológica, avaliação cognitiva e neuropsicológica, avaliação em psicologia positiva e criatividade, avaliação psicológica em personalidade e psicopatologia, tá? Eu sou do grupo da avaliação em psicologia positiva e criatividade, esse é o que eu participei, tá? Agora eu tô me juntando com grupos mais que falam de amor, assim, mas participei bastante tempo e continuo participando, acompanhando o grupo de psicologia positiva e criatividade, tá? E aí é legal que tem os encontros de GTs, mas o GT de avaliação psicológica, eu acho que é a única área que faz isso, reúne nas ANPEPs todos os GTs de avaliação psicológica, acha um auditório maior, bota todo mundo. Então, os GT de avaliação psicológica são legais, que tem a discussão do GT e tem a discussão dos 5 GTs junto, e eu acho que até já aumentou para 6 na última ANPEP. Eu não fui na última, nas 2 últimas, não sei quanto tempo que eu não vou na ANPEP. Mas na próxima eu vou, se não for remota eu vou. Sobre sociedades científicas na área, a gente tem o IBAP e a ASBRO, que é a Associação Brasileira de Rocha e Métodos Projetivos, né? Então eles fazem um congresso, né? O IBAP também faz o congresso do IBAP, Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, e o IBAP ainda tem uma revista científica que é a revista Avaliação Psicológica, uma revista boa, bem conceituada. Eu já tenho artigo publicado lá nessa revista, enfim, e gosto bastante dela. Sobre lacunas, assim, então essa é uma parte mais séria, assim, para a gente discutir. A formação em avaliação psicológica apresenta um monte de lacunas, tá? Tem um monte de coisa complicada, né? E, por outro lado, a maioria das infrações éticas denunciadas no CFP, problemas que eles mais enfrentam nos conselhos, são devidos ao uso equivocado de avaliação psicológica. Então, que tipo de burrada o povo tem feito, né? Então, muitas dessas coisas envolvem o uso de testes, técnicas psicológicas inadequadas ou não reconhecidas. A gente tem a lista do SATEPS, a gente só pode usar testes que estão nessa lista do SATEPS, por isso que é uma fonte de consulta que vocês têm que ir direto nela, usar direto, não é... E ser familiares com ela, sempre que usar um teste tem que consultar para ver a situação dele que nessa lista, né? Eu até estou defendendo para não termos mais SATEPS, tem vídeo aqui no canal com essa defesa, mas isso é uma defesa minha, uma opinião particular, né? E aí isso aí é liberdade de expressão, tem minha opinião, mas sigo as regras, né? Falta de qualidade da ferramenta, falta de orientações sobre encaminhamento adequado, emissão de documentos sem fundamentação teórica, tá?
Então, porque o problema do laudo é que o laudo ele é um rastro, deixa uma prova jurídica de que tu fez uma burrada no exercício da psicologia. Então, se você fez alguma coisa errada no exercício da tua clínica psicológica, isso não deixa rastro, tá só no campo da palavra, tá só no blá 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 lá, quer dizer, um atendimento psicológico não é um blá blá blá, um negócio mais sério, mas de qualquer forma ficou na palavra, não deixou uma prova concreta. Só que quando se faz avaliação psicológica, se faz um documento disso, tem uma prova concreta de que aquele processo foi mal feito. Daí isso gera processo, né? Isso vai parar nos conselhos. Então a avaliação psicológica é a área que vai parar no conselho por conta dos profissionais estarem fazendo coisas erradas, né? Então por isso que é importante uma formação adequada nisso, né? A avaliação psicológica é um importante campo de estudo, ensino e atuação da psicologia e deve ser realizada com base em teorias e estudos empíricos, tá? Então é importante ter esse embasamento empírico para fazer a avaliação psicológica, tá? Não se esqueçam disso, do estudo empírico. Essa área deve ser parte obrigatória dos currículos de psicologia, então é obrigatório ter avaliação psicológica, mas a gente tem uma preocupação com relação à capacitação, assim, tipo, é obrigatório, mas o psicólogo está saindo descapacitado, não tem capacidade de exercer, por mais que pesquisadores como eu, como todos esses que estão sendo citados aqui pela Júlia e a própria Júlia, a gente se esforce para formar bons profissionais, né? Mas isso não é a realidade de todos os cursos de psicologia. A gente tem muito professor de avaliação psicológica que é de outra área, mas está lá porque só conseguiu se encaixar nessa área, enfim, que está faltando profissional mesmo de avaliação psicológica, então acaba que outro profissional tem chance sem experiência. Mas o fato é que a avaliação psicológica vem sendo excluída dos currículos de psicologia. A avaliação psicológica é aquela área que tem muitos pais e muitas mães, né? E isso é um problema, enfim, para uma área. Assim, o que eu quero dizer com isso? Uma área que, tipo, se diz que a avaliação psicológica perpassa toda a psicologia, então todas as áreas têm que ensinar a avaliação psicológica. E aí é aquela história do cachorro que não tem, que tem, todo bairro é o pai do cachorro e a mãe do cachorro, né? O cachorro vai morrer de fome, assim, ninguém vai dar comida, assim, e tem que ter alguém que assuma, né, o negócio. A avaliação, então, ela é, por lei, uma prática exclusiva do profissional de avaliação psicológica. Até a referência que ela deu é do Conselho Federal de Psicologia de 2011, mas essa referência até é a própria lei federal que regulamentou em 27 de agosto de 62. Tá? Então, é lei que seja do psicólogo, né? Uma vez habilitado, psicólogo profissional, enfim, psicólogo, vai poder fazer avaliação psicológica. Não tem obrigatoriedade legal de qualquer treinamento de especialização, qualificação adicional para além das disciplinas da graduação, assim, na verdade não tem obrigatoriedade nem dele aprender na graduação, assim, né? A gente sabe como é que é a faculdade, assim, a realidade é que muitos profissionais, não só em psicologia, nem sequer têm obrigação de ir na aula para ter um diploma universitário, mas eles têm habilitação para fazer avaliação psicológica, para mudar a vida de alguém, para dar porte de arma não, mas para ver se alguém vai ser admitido no emprego ou não. Porte de arma, o negócio tem sido mais sério, felizmente, né? No entanto, como aponta Noronha e Rappold, Ana Paula e Carolina Rappold, esta reserva de mercado não garante que a avaliação psicológica seja realizada com rigor e competência. Tá? Então não é só porque é exclusivo do psicólogo, o psicólogo vai fazer com rigor e competência, né? Eu vou mais longe, assim, do meu ponto de vista libertário é outra coisa, né? Para mim a reserva de mercado é o problema, assim, porque o psicólogo se baseia no fato assim, mesmo que eu não estude, eu vou ter essa reserva de mercado para mim. Então, o mercado é meu, já tem uma resolução, uma legislação que vai dar esse mercado para mim. Então, para que eu vou estudar se eu vou ter um mercado estudando ou não? Então, o problema não é. Então, essa reserva de mercado não garante. Deixa eu ver aqui.
essa reserva de mercado não garante. Eu acho que é o contrário. A reserva de mercado é o problema. Tá? O problema é a própria reserva de mercado. Ela é que é o culpado do profissional não se dedicar para estudar. Assim. Essa é a minha visão, enfim. Que pode discordar, tem comentário para isso, né? Assim, o comentário pode pegar fogo as tretas aí de criticar a opinião, só não pode ser agressivo, só tem que manter o respeito. Mas fora isso, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, ainda que contraditória minha. Dentre os problemas encontrados nos currículos, a gente vai estar a carga horária reduzida, é um dos problemas, tá? Currículos têm carga horária reduzida. Nos clássicos da psicologia, década de 80, a gente tinha mais ou menos umas 5 disciplinas de avaliação psicológica, depois já caiu para umas 3 ou 4 lá para 90, anos 2000, e hoje o curso que eu leciono, eu vou falar até mal do curso que eu leciono, a gente tem 2 disciplinas de avaliação psicológica, né? 3 porque tem 2 disciplinas, tem 2 créditos, mas 2 disciplinas, 2 créditos dá uma de 4. Então a gente tem 8 créditos de avaliação psicológica. E 8 créditos não é nada, assim, a gente está falando de uma área que é super técnica, uma área que já começa que os alunos têm aversão com a área, não querem saber muito estudar coisa muito técnica, né? Então não é com 8 créditos que dá para ensinar, assim, a gente... Eu me esforço aqui para dar o melhor da formação que tem nesses 8 créditos. Vocês estão vendo pelo conteúdo que eu estou trazendo dos canais que eu me esforço tentar trazer conteúdos para formação dos alunos, mas essa não é a realidade, assim, né? A gente tem falta de qualificação de professores, né? Eu espero que não que quem citou isso aqui, não sei quem citou aqui desse texto, espero que não esteja se referindo a mim, né? Inclusive, a gente está falando Noronha, Rappold, que eu conheço aqui, são excelentes professores, né? Eu também não falaria isso delas, né? Enfim, mas a ideia, mas a gente está falando de pessoas que têm algum destaque na área, enfim, né? E o que não é o caso da maioria dos professores, tá? Como eu mencionei, são pessoas que muitas vezes não gostam de avaliação psicológica, mas conseguiu um emprego de professor de avaliação psicológica, né? E aí está exercendo a área, assim, mas a pessoa não tem essa qualificação para ser professor. Aí tem a visão limitada, fragmentada e preconceituosa em relação à avaliação psicológica. Então isso é um problema, principalmente a questão do preconceito, de achar que o negócio é ruim, que não sei o quê, que é muito interessante, assim, que o preconceito de avaliação psicológica nasce dos próprios psicólogos. Psicólogos têm preconceito com quem está na avaliação psicológica. O psicólogo, em vez de defender a área, ele é o primeiro a falar mal, né? Mas aí quando vem uma coisa assim, a DI do STF tirando o uso exclusivo de testes psicológicos ou na comercialização, enfim, quando vem uma bomba dessas aqui, aí todo mundo quer defender a área, né? Mas é um discurso vazio, assim, porque internamente aquelas pessoas são críticos à área, são pessoas com preconceito contra a área, pessoas que acham que são contra o cientificismo, assim, tá? É muito interessante, são contra o cientificismo, mas aí agora são todo mundo que sou a favor da ciência, sou a favor da ciência, por um motivo de conveniência, né? Na hora de falar da ciência da própria profissão, eles são contra, assim, acho que eu sou contra o tecnicismo da profissão, não sei o quê, né? Mas aí, enfim, depois vem defender a ciência. Tô de olho. Por muitos anos o ensino de avaliação psicológica ficou restrito ao ensino descontextualizado de testes com ênfase na aplicação e correção, com bibliografia desatualizada, então tem esse problema histórico, como eu falei, a avaliação psicológica ela é mais ampla do que testes, mas se ensinou só testes. Eu tenho direito a 8 créditos, eu também... eu ensino coisas além de teste, mas se eu ensinar só testes, também tem que me dar um desconto, assim, tem que perdoar, porque eu só tenho 8 créditos na disciplina, assim, então, na disciplina não, na área inteira, assim, então não é
não é tão trivial essa coisa, assim, de não dá para ter um ensino de tanta qualidade com tão pouca carga horária, assim, né? E qual foi o argumento para reduzir a carga horária de avaliação psicológica? O argumento foi de que todas as áreas podem exercer, então as outras disciplinas dos cursos de psicologia deveriam ensinar a avaliação psicológica. Tá? Esse foi o argumento para reduzir, né? Eu acho que vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Professores de outra área, assim, não, eu não vou dar, não entendo, não sei o quê, tem que dar conta do conteúdo da minha disciplina, não vou falar de avaliação psicológica. E aí vira a história do cachorro com um monte de pai, um monte de mãe, ele morre de fome. E vamos falar do nosso currículo ideal, só para você ter uma noção disso, de como é que é. A gente teria a disciplina de avaliação psicológica 1, tá? Que ela vai falar de história, legislação, ética, fundamentos da avaliação psicológica. Você tem esse conteúdo aqui no canal do GAT, tá? Avaliação psicológica 2, teoria do sucesso psicométrico, aplicação, correção também é um conteúdo que tem aqui no canal do GAT. Avaliação psicológica 3, instrumentos de autorrelato, aplicação, correção, interpretação, testes cognitivos para a área afetiva, comportamental. Esse é um conteúdo que eu quero colocar no canal do GAT, enfim, ainda não tem, mas eu pretendo colocar. Avaliação psicológica 4, fundamentos de aplicação, correção, interpretação, testes projetivos, expressivos. Então essa é uma área que tem que ter a disciplina. Eu não sou um professor bom para essa área, eu gosto mais de teste psicométrico, me dou melhor com os testes psicométricos, sou mais amiguinho, sou mais meu brother, os testes psicométricos, do que os projetivos, mas não dá para prescindir de ter uma disciplina dessas lá no nosso programa ideal de psicologia, no nosso currículo ideal. Avaliação psicológica 5, planejamento de avaliação psicológica, técnica de entrevista e elaboração de documentos. Não pretendo, já dei aula dessa disciplina aqui, mas eu não pretendo colocar esses conteúdos no canal, pelo menos num curto prazo, né? Mas, de qualquer forma, são conteúdos importantes, tá? Só que eu quero dizer o seguinte, cada disciplina dessa aqui tem 4 créditos, tá? A gente, na universidade que eu trabalho, na UF, a gente vê todo esse conteúdo, só que socados em 8 créditos. Então, isso aqui não tem condições, né? Assim, não dá para... Nós estamos falando de um profissional que é o único que pode usar a avaliação psicológica. Então, a gente não pode formar o cara desse jeito. Né? E, por fim, isso aqui nós não temos no nosso curso, que seria o estágio supervisionado em avaliação psicológica. Né? E aí, também a culpa é minha por não ter, porque eu deveria dar estágio. Seria aplicação prática desses conhecimentos por meio da condução do processo de avaliação psicológica. Tá? Então, estamos com 6 aqui, disciplina, 6 vezes 4 dá 24 créditos. Isso se eu não colocar mais créditos para o estágio. Então, a avaliação psicológica não é para todo mundo, não é para qualquer psicólogo. Assim, né? Então, os 5 anos do curso de graduação em psicologia não preparam o aluno para todas as áreas do conhecimento. Eu acho que isso é uma crítica para todas as áreas do conhecimento. O cara não sai preparado nenhuma área de conhecimento, ele tem uma formação genérica, assim, ou generalista, mas de qualquer forma a avaliação psicológica está mais enforcada que as outras. Isso aí é nítido, notório. A gente tem esse problema, assim, é um problema que eu enfrento na UF e é um problema que é nacional, né? Na verdade, todas as áreas técnicas da psicologia, como o psicólogo gosta dessas coisas de reflexão, não sei o que, de crítica, de problematizar, essas áreas técnicas, e aí, em áreas técnicas eu vou incluir a psicologia cognitiva, neurociências. O psicólogo deveria manjar muito de neurociência, assim, porque quer viver na década passada, assim, no século passado, enfim, ou um século atrás da nossa formação, né? Então, essas áreas elas estão marginalizadas, estão um pouco trabalhadas dentro dos cursos de psicologia, né? E a avaliação psicológica é mais uma área, assim, só que a avaliação psicológica, eu acho que o BAC é pior porque ela já foi uma área valorizada e central da psicologia, principalmente na década de 80. Tá? Era uma grande área da
psicologia, e aí foi perdendo espaço, né? Neurociências não era uma área grande, assim, a neurociências também é de poucas décadas para cá a maior parte do conhecimento produzido na área, assim, na década de 80 não tinha nem metade do conhecimento que se tem hoje em neurociências, né? Então por isso que a avaliação psicológica tem esse baque pior, assim, porque era uma área grande que vai minguando aos pouquinhos, né? Importante referir que, embora a avaliação psicológica seja uma prática garantida do psicólogo, nem todo psicólogo está habilitado para isso. Então, que, na verdade, a maioria dos psicólogos não está habilitado, está habilitado na lei, mas não no conhecimento. Então, nesse sentido, parece que a especialização se torna um recurso necessário. Assim. Então, ter uma especialização em avaliação psicológica. Além de marginalizar a área, os outros psicólogos se recusaram por muito tempo de reconhecer especialização em avaliação psicológica. Hoje já existe, assim, isso aí foi depois da publicação do texto da Júlia, não vou me lembrar a data, mas já temos uma avaliação, uma especialização em avaliação psicológica dentre as 20 ou 30 especializações que o Conselho Federal de Psicologia estabelece. Então já dá para ter um título de especialista em avaliação psicológica na sua carteirinha do CRP, atendendo a alguns requisitos, né? Então, já que a gente não está trabalhando, já que a avaliação psicológica é um cachorro com muitos donos, né? Então a gente tem que fazer essa especialização. Ela é urgente, assim, ter essa especialização, quer dizer, já existe, mas o que precisa quem precisa desse profissional tentar pegar alguém especialista na avaliação psicológica, né? Fortalecer essa especialização. Já existe uma especialização em psicologia do trânsito, e aí o Detran determinou que só pega para trabalhar nessa área quem for especialista em psicologia do trânsito. Então isso já dá uma melhorada assim, no trabalho. Aí está falando desse debate, gira em torno de ser a avaliação psicológica uma atividade específica, que eu já falei disso, né? Específica, um conhecimento básico que todo psicólogo deve ter, né? Por um lado, o argumento é esse aqui, e argumentos que a avaliação psicológica não é uma atividade profissional específica, mas um conhecimento que perpassa todas as áreas, que todo psicólogo tem que saber. Se todo psicólogo tem que saber, para mim tem que voltar a ter essas 6 disciplinas de avaliação psicológica. Mas também existe esse argumento de que, dada a característica de generalista curso de graduação em psicologia, somente a especialização é capaz de proporcionar ao psicólogo o aprofundamento teórico para fazer o exercício, enfim, da área, né? Então o cara precisa ser especialista. Eu acho que nesse cenário o cara tem que ser especialista para poder exercer, assim, nesse cenário de graduação fraca, né? Mas o cenário ideal é a graduação ser forte, aí não precisa da especialidade e todo psicólogo pode exercer. O que eu acho mais correto, assim, porque muitas vezes se faz uma psicoterapia sem fazer o diagnóstico antes, sem profissional faz isso. Eu não acredito num trabalho desse, que o cara começa a fazer a terapia e não sabe o diagnóstico, não sabe o que tem e começa a tratar um negócio que nem sabe o que é, assim. Eu acho que uma terapia certa, o cara tem que fazer o diagnóstico, entender o problema, depois do entendimento do problema, partir para a solução. Senão fica uma coisa sem pé nem cabeça, assim. Eu não gosto de terapia assim, mas... Enfim, o profissional faz terapia assim, que se defenda nos comentários. A prática é a formação em avaliação psicológica. Então, as capacidades que a gente precisa ter ou competências, né? Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos na avaliação psicológica. Então, saber escolher um teste é importante. E aí a gente precisa entender de psicometria, ver as propriedades desses testes. Avaliar os fenômenos humanos de ordem cognitivo, comportamental e afetivo em diferentes contextos. Então, um profissional especialista em avaliação psicológica precisa saber disso, diferentes contextos. Realizar o diagnóstico e a avaliação de processos psicológicos de indivíduos, grupos ou de organizações. E saber buscar o conhecimento científico necessário à atuação profissional. Isso aqui, para mim,
serve a buscar o conhecimento científico é uma coisa que todo profissional tem que saber, assim, né? Na verdade, não é obrigado a saber de nada, quer dizer, a gente tem que saber um básico, mas quando aparece uma demanda específica, a gente tem que saber buscar informação de como é que resolve esse problema específico, né? E tem psicólogo que não sabe buscar informação, né? Vai além de Google, vai em periódicos da CAPES e por aí vai, né? Por BVS, Psi, para falar de uma nacional, Cielo, e a gente tem que procurar informação científica, né? Google é para informação não científica. Mas também temos boas notícias para dar, né? Eu nem sabia disso aqui, né? Sem ler o texto, né? Da UFSPA, eu não sei dizer o nome da faculdade aqui, mas, mas ela fica em Porto Alegre, essa Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu não sei como é que se pronuncia a sigla, mesmo sendo de Porto Alegre. É porque eles trocaram a sigla. Tá? Mas, de qualquer forma, enfim, então, é uma experiência exitosa aqui para falar de como é que eles resolvem. O curso de psicologia deles aqui, agora está aqui, assim, mas eu não li, eu sabia. Tá? Tem 7 disciplinas obrigatórias, olha só que legal na área de psicometria e avaliação psicológica. 7 disciplinas, tá? Então isso é muito bacana, assim, muito tri. Temos 7 disciplinas, então isso é um modelo, assim. Tá vendo, que legal, como é que dá para fazer? Então, e também tem uma proposta de relacionar a teoria prática por meio de atividades multidisciplinares, desenvolvidas por aluno num hospital psiquiátrico. Então tem todas as experiências, né? Quem cita é a Caroline Reppold, que é professora de lá, né? Então tem todas essas coisas, assim, dá para ainda tem cursos bons, assim, né? Cursos que se preocupam com a área, assim. 7 disciplinas obrigatórias deveria ser um padrão, assim, não é não uma experiência exitosa, mas é algo mediano, assim. Né? Enfim, claro que eu sempre vou reclamar pela área, enfim, mas é que está exagerado mesmo, assim, está muito exagerado. Clínica e escola de psicologia são serviços obrigatórios, né, de acordo com esse decreto-lei, tem que ter uma clínica e escola, né, no curso de formação em psicologia, né, mas nem todas as faculdades oferecem a prática de avaliação psicológica nas clínicas e escolas, assim, que é um fator limitante, né. Então, um dos exemplos é a clínica e escola da avaliação psicológica que tem um centro de avaliação psicológica na Federal do Rio Grande do Sul. Eu não conheço esse centro, não posso falar com tanta propriedade. Eu fui bolsista de iniciação científica na URGS, tá? Na Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é promover ensino, pesquisa e extensão, diferentes áreas concernentes à avaliação psicológica. Então, isso é legal, isso é um centro com avaliação cognitiva, afetiva, neuropsicológica, criança, adolescente, adulto, idoso, todo o ciclo vital. Então, isso é bacana lá do curso da Federal do Rio Grande do Sul. Então, isso, palmas lá para eles, né? Mas é um curso que tem pesquisadores bem fortes nessa área, assim, tem grandes nomes da avaliação psicológica são do curso da Federal do Rio Grande do Sul, né? Da avaliação psicológica do país. Considerações finais, né? Então, a avaliação psicológica é uma prática importante da psicologia, configura-se numa área que está em plena expansão, assim, a gente espera que a área expanda, assim, né? Embora haja um esforço de outras áreas para tentar diminuir, assim, né? Mas cada vez se formam mais profissionais qualificados, né? Sem espaço nos cursos de psicologia, é verdade, mas o número de profissionais que cresce, de cientistas, é importante. O nível aumentando. Além disso, o exercício é um direito e uma prática privativa do psicólogo. Então, eu acho covardia da psicologia com a sociedade a gente dizer que a área é privativa do psicólogo e não se qualificar para ter um negócio que só a gente pode fazer. Então, eu acho uma covardia da psicologia fazer isso com a área. Né? Mas, de qualquer forma, é o que está acontecendo.
Mesmo com os avanços ocorridos na área, a avaliação psicológica ainda sofre com a falta de profissionais qualificados do ponto de vista técnico e teórico. A gente tem muita falta de profissionais. Na verdade, é assim, tem muita demanda de trabalho nessa área, né? Então, profissionais que não gostam de avaliação psicológica, e é o que mais acontece, aluno meu que se forma, que sempre me odiou, que não queria nada com a disciplina, se forma e agora eu quero trabalhar na área, assim. Nunca deu menor pelota para a área quando estava se formando, aí agora que se formou, agora eu quero trabalhar na área, tá? Ah, tá bom, seja bem-vindo, não vamos te criticar, mas estuda. Tiro atrasado aqui, né? Mesmo com os avanços ocorridos na área da avaliação psicológica, a avaliação psicológica ainda sofre com a falta de profissionais qualificados do ponto de vista técnico teórico, né? E tais problemas poderiam ser sanados ou ao menos reduzidos se a formação fosse melhor, fosse mais qualificada. E sabe-se, no entanto, a maioria dos cursos de graduação está muito longe. Assim. E o meu é um que está muito longe. Assim. Tem o Vicente que é esforçado para salvar, assim, que eu também me valorizo, assim, mas o curso está longe, assim, longe de ser uma formação ideal em avaliação psicológica. E até porque eu, e como todo profissional de avaliação psicológica, eu não sou um cara completo de todas as áreas da avaliação psicológica. Por exemplo, o teste projetivo não é um negócio que eu domino tão bem para ensinar, enfim. Né? E temos outro professor no curso que domina, enfim, melhor, mas ele está dando aula de psicologia de desenvolvimento, fica um negócio que estranho, assim, às vezes ele não está dando, se licenciando, profissional bem competente, enfim, que nós temos, mas acontece isso, não existe um profissional que não dá para um professor só dar conta de toda a avaliação psicológica de um curso de graduação, tem que ser muita gente se complementando. Reitera-se a relevância do conhecimento prático, né? Então isso é importante para complementar o conhecimento teórico. E entende-se que a oferta de estágios das clínicas e escolas pode proporcionar, enfim, né? Então essa é uma crítica que é para mim, que eu não ofereço estágio, mas isso pode ajudar na formação de fato. E se a formação na avaliação psicológica for qualificada de fato, assim, a gente pode e valorizada nos cursos de graduação em psicologia, vai ser possível qualificar cada vez mais a área, diminuindo o preconceito que tem dos psicólogos, enfim, a gente vai conseguir cada vez mais melhorar essa coisa da área, assim, né? Então isso é bem importante. A formação adequada, assim, a gente precisa pensar na formação, assim, urgente, qualificar mais a nossa formação. E aí, só por fim, então, só isso aqui é dados que tem no artigo, aqui tem telefone da Júlia, para quem quiser ligar, ela não vai atender, porque esse telefone é fixo do Rio de Janeiro e ela se mudou para Porto Alegre na pandemia, enfim, mas de qualquer forma tá aí os dados do artigo e-mail, ela responde, enfim, é mais educado, mais discreto mandar um e-mail do que sair ligando, né? Então, eu agradeço muito pela audiência de vocês, pela atenção. Eu espero que esse texto tenha causado mais reflexões do que conhecimento, enfim, que é um texto para a gente refletir em como está a nossa área, né? E também com a minha opinião pessoal no meio, assim, não, todas as opiniões emitidas não refletem necessariamente a opinião do autor, tem que botar aquela observação embaixo, né? Porque tem umas bobagens que é por minha conta aqui, que fui eu que falei, né? Então, também falem comigo, cacep@gmail, se quiser também, para criticar, mas usa os comentários aqui, não me manda e-mail, não. Se for sobre o vídeo, é melhor já botar no vídeo, né? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Não se esqueça do like, não se esqueça de
te inscrever no canal se não for inscrito, porque aqui a discussão é quente, tá? Grande abraço, até lá!